Boa noite, pessoal. Estou aqui para mais uma aula de contabilidade de custos e nós iniciando aí a nossa 12ª aula remota, né? Hoje nós vamos falar sobre o tema mão de obra direta, tá certo? Que está alocado aí dentro desses gastos que vai acontecendo dentro da contabilidade de custo, dentro da industrialização, dentro das indústrias, dentro das empresas que vão trabalhando a elaboração do seu produto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí, legal. O slide apareceu para vocês, pessoal? Apareceu, professor. Sim, professor. Legal. Então tá. Então, beleza. Então, olha, pessoal, pegando o nosso mapinha da mina aí, dando uma olhadinha nele, voltando mais uma vez, né? A gente olhando para a parte de gastos, nós percebemos que nós temos os materiais diretos, dos quais nós já tratamos na aula anterior, o CIF, que é os custos indiretos de fabricação, nós já tratamos também numa aula, e hoje nós vamos falar do MOD, que é a mão de obra direta. Ela também pode estar alocada como mão de obra indireta dentro do CIF, os custos indiretos de fabricação, e ela também pode ser uma despesa, dependendo da situação em que ela está inserida, tá certo? Então, o que é importante essa primeira etapa, essa primeira metade da nossa disciplina, é vocês conseguirem entender essa classificação dos gastos, certo? Entender o que está relacionado aos custos e quais as classificações que existem dentro dos custos, tá certo? Então, isso é muito importante, vocês revisarem a matéria de vocês, né, novamente dar uma olhadinha nas videoaulas que estão aí gravadas, nos materiais que foram disponibilizados, nos exercícios que nós fizemos, tá certo? Para vocês terem em mente. Essa é a parte que vai dar fundamento, vai dar embasamento para que depois, na hora de praticar isso no dia a dia, vocês possam tomar decisões mais acertadas, decisões com eficiência e com muita eficácia para a empresa, tá certo? Então, quando nós estamos falando em mão de obra, nós estamos falando em pessoas, tá certo? Aqui está uma das riquezas que a empresa possui. Se nós estivéssemos trabalhando com controladoria, é uma das áreas que mais a gestão se preocupa, tenta entender e tenta pôr dentro de um contexto de comprometimento, dentro de um contexto de engajamento. Por quê, pessoal? Porque o ser humano, ele toma decisões, o ser humano executa atividades, cada ser humano tem as suas características, tem as suas particularidades, tem a sua história. Essa história não é separada do ser humano, por mais que ele consiga ir para o trabalho, muita coisa vem da sua história no dia a dia com ele. Vocês já perceberam isso, muitos de vocês já trabalham, muitos de vocês estão na atividade aí no dia a dia, no mundo dos negócios, vocês percebem isso. Há interesses individuais de cada um, e quando nós falamos nisso, nós estamos colocando isso tudo dentro de um contexto onde eles precisam produzir, onde eles precisam executar um planejamento, onde eles precisam executar um planejamento operacional que é destinado a eles. Especificamente na nossa matéria, é o planejamento da produção, né, de um bem, produção das riquezas que a empresa vai pôr no mercado de trabalho para satisfazer os clientes e poder ter, no fim, então, arrecadar o seu dinheiro para cobrir todos os gastos da empresa e remunerar todas essas pessoas, que pode ser os proprietários, que pode ser os gerentes, que pode ser as pessoas da linha de produção, que pode ser as pessoas do administrativo, que pode ser as pessoas do comercial, tá certo? Então, dentro daquela dinâmica nossa, que eu tenho batido muito com vocês, conversado, quando vocês estão olhando para a figura, tentam interpretar essas figuras dentro do desenho, né?
Porque aqui, como eu estava falando para vocês agora, os diretores, então é o empreendedor, é o cara que é o dono do capital, o dono da empresa. Quando eu estou falando em alta gestão ou gestão, a gente está indo naquele nível tático, onde planos precisam ser executados para que os gastos possam ser bem alocados, bem classificados, dentro das suas características, dentro das suas semelhanças, todas essas palavrinhas que nós fomos conversando ao longo das aulas. Tudo isso ocorre dentro de departamentos, né? Nós chamamos de caixinhas aqui na nossa aula, as caixinhas que existem dentro da empresa, outros preferem chamar de quadrado, né? Tem até aquela brincadeirinha lado a lado, cada um no seu quadrado, e nós vemos que isso não é uma realidade dentro das empresas, porque tudo isso se comunica, se cada um ficar preso à sua situação, se cada um ficar linkado somente naquilo que ele deve fazer, sem se preocupar com a entrega dessas atividades para os departamentos, a engrenagem não roda, e aí pode trazer desperdícios, pode trazer retrabalho, pode trazer perdas para a empresa, como nós vimos na aula passada. Algumas são normais e a gente consegue, né, prever e tomar providências com ela, outras são anormais, né? E dentro do ciclo de anormalidades, nós vamos ver que acontece bastante perdas quando nós estamos mexendo com esses carinhas aqui, tá certo? Então, a primeira conceito que nós temos que ter de mão de obra é que ele é um elemento básico na produção, certo? É definido como custo do tempo que os trabalhadores investem no processo de elaboração, certo? Então, quando a gente, às vezes, muitas vezes, quando nós pensamos em mão de obra, nós pensamos só no ser, só na pessoa, né? E não olhamos que atrelado a esta pessoa, atrelado a este conceito, né, nós temos também o tempo, né? Se num prazo pré-determinado de X horas, você tem que realizar tarefas, tem que realizar um trabalho, né, que vai culminar na elaboração de um produto, tá certo? Então, vejam bem que interessante, né? A coisa é muito mais além do que a gente pensa. Quando pensa em mão de obra, só pensa na pessoa, né? E ela realmente está alinhada com o tempo, tá certo? Então, uma coisa vem junto com a outra. Este conceito, né? Ó, só dentro da mão de obra, olha, professor, entrou pessoas, entrou tempo, entra salários. O que são os salários? São os gastos, né? E aí, como é que nós vamos entender isso, professor? Ah, se for direto, se for indireto, é custo, professor. Se não tiver dentro da área de produção, é despesa, professor. Estão entendendo aquele raciocínio, voltando, indo para a classificação, voltando às primeiras aulas, vindo até aqui, que é o encerramento dessa primeira parte, né, os prêmios de risco, às vezes existem insalubridade, às vezes existe periculosidade, às vezes existe as horas extras, as horas noturnas, tá certo? Premiações que vêm com o tempo de serviço, biênio, anuênio, triênio, quinquênio e assim por diante, que vem com os direitos que os trabalhadores adquirem junto aos sindicatos que ainda existem, né, e tem seu peso dentro dos custos, dentro dos gastos de uma empresa, tá certo? Outros benefícios que pode vir, como plano de saúde, né, vale alimentação, vale transporte, e etc, etc. São, vamos dizer assim, que é grande a quantidade de eventos, ou podemos chamar assim de eventos, né? Também podemos chamar de direitos que o trabalhador tem para que aconteça dentro de uma determinada atividade. Tudo isso está linkado com a atividade da empresa, tá certo, pessoal? É lá no objeto social, nós vamos entender novamente essas classificações. Ô, professor, ontem o senhor falava para nós que no fiscal, muitas atividades, muitas operações, muitos CFAPs, NCM, etc., está linkado com o objeto social, a parte trabalhista também, tá certo? Ali vai determinar o grau, né, de risco, o grau
de exposição a esse risco, com certeza, né, dentro das atividades que o trabalhador está inserido e o impacto que dá isso também nos gastos e nos direitos que ele possui, tá certo? Assim como também tem a parte que mantém toda a estrutura do Estado, né, do Estado, da União e dos municípios com seus encargos, com seus impostos, que também estão associados a essa gasto com a produção dos trabalhadores, do tempo e de tudo mais, tá certo? Então, também é uma área que envolve muito conhecimento, né? As pessoas que trabalham na área de contabilidade voltada para RH, voltado para departamento pessoal, também tem que ter um conhecimento além, né, da contabilidade em si, com com toda a sua técnica, também dos direitos, principalmente no que diz respeito à CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, tá certo? E também, se tiver alguma convenção coletiva, CCT, né, Convenção Coletiva do Trabalho, alinhado com o sindicato para rever e entender os direitos que o trabalhador tem naquela atividade, naquela região, ou naquele espaço físico que ele está trabalhando e pertence a algum sindicato, tá certo? Em outras palavras, para a gente resumir de uma forma bem objetiva e direta, é o capital humano, tá certo? Então, aqui a gente está falando do capital dinheiro, mas o que vai gerar dinheiro, além de toda a parte de recursos físicos que a empresa possui, estrutura, né, e tudo mais, é o capital humano, são os recursos humanos de uma empresa, certo? Tradicionalmente, a mão de obra é classificada em duas seções ou categorias. Uma é a mão de obra direta, tá certo? Isso vocês já conseguem definir claramente, e eu tenho certeza que se eu perguntar isso na prova, vocês vão me dizer, né? Ô, professor, o que é mão de obra direta? É aquela que está alocada diretamente à produção. Perfeito, pessoal. Nota 10, acertaram. E a indireta? A indireta, professor, é aquela que vai precisar, é mais difícil de alocar, e a gente vai precisar de um método de rateio para a gente fazer o estudo do ciclo, da onde ela nasce, de como ela desenvolve e de como ela termina, para a gente ver o que compete dessa parte da mão de obra ao produto e do que não vai ser atrelado ao tributo. Tá certo? E é isso que vem nos próximos slides, tá certo? Mão de obra direta é aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente sob o produto em elaboração, certo? Então, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer alocação indireta ou rateio. Então, nós já fizemos alguns exercícios disso, vocês vão se recordar, né? Isso, então, lembra? A gente colocou num exercício lá, ô professor, teu apontamento, olha, tá aqui o apontamento, alguém mediu o quê? Mediu a quantidade de trabalhadores, mensurou o tempo, então o cara conseguiu, dentro de uma técnica, dentro de um controle da área de custo, mensurar tempo e quantidade de pessoas, né? E dizer, esse carinha aqui trabalhou na produção, tantas horas ele não trabalhou na produção. Esse outro aqui trabalhou diretamente a produção. Todo o tempo dele é alocado à produção. Aí nós chamamos esse carinha aí, que está na área de produção, né, 100% do seu tempo, né, o cara que está ligado ao custo de mão de obra direta. Se houver qualquer tipo de alocação por meio de estimativas ou divisões proporcionais, aí essa característica do direto desaparece, né? Então, é bem fácil da gente entender isso aí, ó. Mudou, precisou de um critério, precisou de um método, né? Ou de um controle separado para a gente entender que isso parte vai para a mão de obra direta, então já estava vendo um método de rateio. Então, ele passa a não ser mais mão de obra direta, tá certo? Vai estar no outro conceito. Assim, um operário têxtil,
um cortador de tecido, ou aquele trabalhador que limpa um tecido, são exemplos de mão de obra direta. Por quê, pessoal? Porque está ligado diretamente à produção 100% do seu tempo. Né? Exemplo, torneiro, soldador, um pintor, um prensista, etc. Até tinha colocado aqui, olha lá. Então, esse carinha aqui, ó, ele está ligado diretamente à produção, né? Ah, é o carinha que só coloca a marca aqui no carro, professor. Exatamente. Ele pode, toda hora vai estar passando um carrinho aqui, ele vai estar encaixando uma pecinha ou várias peças aqui na parte traseira, ele trabalha 100% do tempo dele na produção. Tá certo? E a mão de obra indireta? É o contrário da anterior, com aquele elemento, né, do rateio. É aquilo que é mais complicadinho da gente entender, da gente ver se essa mão de obra está ou não dentro da produção. Então, nós precisamos de um método, nós precisamos de um, de um processo, de um procedimento, para a gente poder alocar parte deste custo, né, ou todo o custo, se a gente conseguir entendê-lo assim, para a elaboração do produto. Né? Então, é importante, né, entender essa diferença entre um e o outro. Né? Outra classificação que nós temos aqui é aquela que pode, com menor grau de erro e arbitrariedade, então as palavrinhas sempre estão aí envolvidas. Quando envolve método de rateio, quando envolve processo, quando envolve critérios, pode haver erros. Né? Nas aulas anteriores, houve várias perguntas, vários questionamentos dos alunos sobre essa questão. Por quê? Porque gera dúvidas. Né? Numa atividade, eu tenho um conceito. Noutra atividade, eu tenho outro conceito. Numa empresa, eu adoto um certo critério. Na outra empresa, eu adoto outro tipo de critério, talvez para mesmo processo. Entendeu? Para mesmo departamento. Então, há tomadas de decisão diferentes referentes a métodos de rateio. Né? Eu já fui questionado na aula, não existe um método, vamos dizer assim, que alcance a perfeição ou que seja padrão. A gente busca ele no conhecimento, nós buscamos ele dentro do conhecimento que nós temos da empresa. Por isso é importante conhecer a empresa, conhecer toda a linha de produção, conhecer todo o processo de geração de riquezas, para que a gente possa fazer uma leitura e montar um critério com menos grau de erro possível, com menor grau de erro possível e arbitrariedade, para que a gente possa alocar certinho o custo dessa mão de obra ao produto, tá certo? Então, aqui ele está dando um exemplo como a de um operador de máquinas e também de um supervisor de uma fábrica têxtil, que não manipula o produto, mas intervém no processo. Então, esse aqui é um conceito comum de rateio, né? O supervisor vai ter horas agregadas ao processo de produção e outras vezes não, ele vai estar no processo de gestão, no processo administrativo, às vezes no processo comercial, etc. e tal. Então, ele tem um vai e vem dentro do processo, mas ele tem intervenção no processo. Ele tem peso na tomada de decisão e ele pode mudar certas coisas porque ele supervisiona. O gestor também, o auditor também, o controller também, e assim vai surgindo esses custos indiretos ao longo do processo. E está aqui o exemplo, né? O supervisor, o encarregado, etc. A distinção entre uma modalidade e outra é importante em vários sentidos. Por um lado, permite planejar as necessidades empresariais. E, por outro lado, é uma forma de organizar adequadamente os orçamentos de uma entidade. Então, lembra que eu falei isso com muito ênfase lá naquela aula de exercício que nós fizemos sobre mão de obra, né, um pedacinho dela nos custos indiretos de fabricação, que é fundamental essa separação, é fundamental esse conhecimento. E nós precisamos conhecer isso dentro da empresa para ver se é relevante, se é irrelevante, se devemos trabalhar nisso e gastar tempo em cima disso com planejamento, tudo ou não, né? Porque os valores apresentados é que nos vai fazer tomar esse tipo de decisão. Então, por isso que se fala aqui no planejamento, no orçamento, na organização adequada, porque ela vai de empresa para empresa,
de necessidade para necessidade, né? E, por fim, pessoal, tem a mão de obra que é considerada despesa, ou seja, ela não está alocada no processo de produção, nem de forma direta, nem de forma indireta. Ah, professor, relembra para mim como é que é, para mim entender isso. Olha, pessoal, o processo de elaboração do produto começa com a entrada da matéria-prima, tem todo um desenvolvimento de elaboração e termina quando? Com o produto acabado. A hora que você tem o produto acabado e você coloca ele no estoque, o que aconteceu aí? Disponibilizou aquele produto para venda. O custo, ele foi formado e já está alocado ao produto. Encerrou o processo. Vai começar com outro lote. Aquele lote já acabou, já está disponível para venda. Tá certo? Aí começa um outro processo. Qual que é o processo que ocorre agora? O processo de vender esse produto. O processo de colocar esse produto no mercado para atender a necessidade de um cliente. Tá certo? Então, todo esse esforço que vem após o término, após o produto elaborado, é uma despesa. Então, mão de obra com parte administrativa é despesa, mão de obra com parte de vendas é despesa com vendas, comissões relacionadas a vendas é despesa. A mão de obra, professor, mas o pessoal trabalha lá na logística. E eles trabalham na área de produção, são funcionários registrados lá, e eu vejo que eles descarregam matéria-prima, tá certo? Lembra que nós conversamos sobre isso? Quando ele está descarregando matéria-prima, para entrar no processo de produção, o apontamento das horas, do tempo e daquele funcionário que está sendo feito vai ser alocado aonde? Em custos, perfeito? Mas aquele mesmo funcionário, ele, depois, quando está tirando a mercadoria da logística, passando para a área de vendas, né? Então, ele está embarcando esse produto para ser vendido. O apontamento dessas horas, desse funcionário, o que está acontecendo aí? Está sendo uma despesa, não é mais custo. Professor, olha que legal, então tem um método aí de rateio, então quer dizer que a mão de obra do operador da nossa maquininha lá, né? Até coloquei ela aqui para depois vocês verem aqui, ó. Tá ela aqui, a empilhadeira, né? Ele é um cara que é mão de obra indireta. Que legal, professor. Agora eu comecei a entender as coisas. É por aí, pessoal. Então, esse conceito tem que estar bem formado na cabeça de vocês, porque ele é o primeiro passo dentro dos gastos para a gente identificar o que vai ser alocado no produto e o que não vai. Lembram disso? Primeira aula ou segunda aula nós falamos sobre isso, né? Separação dos gastos em custos e despesa. É a primeira parte do processo. Depois, despesa saiu para cá, pertence a outro grupo de contas, nós vamos trabalhar agora com as contas que pertencem à nossa disciplina de contabilidade de custo, que é os gastos diretos, indiretos, né, fixos, variáveis. E aí nós estamos entendendo tudo isso nas nossas aulas, perfeito? Então, para a gente colocar um pouquinho mais de conhecimento na matéria da mão de obra, vocês saibam ela que, né, nós temos direitos garantidos na nossa CLT, tá certo? Para efeito, assim, de conhecimento geral, o ano dentro da CLT tem 365 dias, tá certo? O mês tem 220 horas de trabalho, tá certo? Isso para entender, assim, que seria um funcionário fixo, mensal, certo? São 44 horas semanais, se a empresa não fizer turno, etc., que aí existem outros mecanismos de controle, outros mecanismos de descanso, né? Mas ele não pode fazer mais 44 horas, que se passar disso, se torna o quê? Uma hora extra, tá certo? Temos funcionários que podem trabalhar na função diarista, aí existe um percentual fragmentado de 0,33. Professor, mas é 8 horas, 6 horas, tudo isso tem as suas particularidades, eu estou citando assim de uma regra geral para vocês conhecerem, tá certo? Mesmo que tenha metade disso no mês, mas se teve à disposição da empresa, todo o tempo exigido contratual e legalmente fará jus àquele mínimo. Então, também existe um salário mínimo para que o funcionário ganhe, tem que ser respeitado, tá certo? Não pode ganhar menos que isso,
E depois são situações que o direito trabalhista vai nos dizendo, nós precisamos ter o conhecimento para a gente poder fazer as contas, para a gente poder fazer os cálculos, né? Esse salário que está contratado pelo funcionário e que ele recebe todo mês, nós chamamos o quê? Né, dentro da contabilidade de custo, de gasto fixo mensal. Então, aqui, né, já é um custo fixo, aquele salário de 220 horas que ele ganha por mês, tá certo? Então, todos esses conceitos vocês já viram, e nós estamos dando uma reforçada, até perguntei para vocês na aula anterior, né, professor, se vocês já viram, já fizeram cálculos, etc., se não fizer, nós vamos depois, na aula prática da semana que vem, exercitar alguns cálculos, só para vocês relembrarem, né, reforçarem esse conceito, e aí poderem também fazer os cálculos ali, né, unitários, etc., e tal, que vai dentro da contabilidade de custo. Os profissionais da contabilidade de custo atentam para o fato de que, mesmo que o funcionário tenha estado 200 horas disponíveis, isso não significa que ele tenha, de fato, produzido todas estas horas. Isto acontece porque, vezes, ocorrem ociosidades causadas por diversos fatores. Então, isso também nós já comentamos nas aulas anteriores, que pode ocorrer, né, do tempo do cara ficar ocioso. Por isso, tem que haver a controladoria de custo, por isso os controllers de custos e as pessoas que estão focadas no custeio da empresa precisam estar trabalhando. Diminuiu a demanda, temos que diminuir a mão de obra, temos que diminuir o horário de horário contratado, né? Vocês já viram muito disso na televisão, tenho certeza disso, as empresas do ABC Paulista. Lá tem uma inúmeras empresas da área de automobilismo, né? Que fabricam automóveis ali no ABC Paulista. E geralmente vocês veem que pode acontecer situações em que aumenta a demanda, diminui a demanda, e há negociações com os funcionários para reduzir o horário, aumentar o horário, porque eles detectam toda essa situação de ociosidade, né, que pode comprometer a empresa e pode, de certa forma, comprometer todo o quadro de funcionário. Então, eles acabam sempre entrando em negociações, reduzem horários em um determinado período, aumentam horários em outros períodos, e assim eles vão levando, fazendo com que as coisas aconteçam. Quando há essa demanda de produção, vocês também já devem estar pensando, professor, então aí há uma variação, né, é um custo variável, de acordo com a demanda. Então, as coisas vão acontecendo desta forma, dentro do nosso conceito, tá certo? A folha de pagamento é considerada um custo fixo, quando obedece às 220 horas e não há possibilidade de comissões, de horas extras e de trabalho, né, vinculado à demanda, que nem eu falei agora mesmo para vocês, tá certo? Um dos objetivos do MOD é identificar quais são os funcionários que representam a mão de obra direta na sua empresa e aqueles que não estão, e que estão relacionados direto à produção e aqueles que não estão, tá certo? Então, mão de obra direta e o custo fixo, já até adiantei um pouquinho para vocês aí, é o que não varia de acordo com o processo produtivo. A mão de obra direta e os custos variáveis é quando a produção pode variar, seja por mudanças de pedido, por razões técnicas, por razões naturais ou por razões sociais, tá certo? Variou, então, a produção, varia também a mão de obra envolvida na produção. E para a gente fechar o nosso tema hoje, pessoal, né, existem algumas situações que eu quero elencar para vocês. Isso aí eu trouxe junto com a matéria e separei da aula anterior, porque a aula anterior nós estávamos falando de perdas de materiais anormal e normal, tá certo? E aqui nós vamos falar que também dentro da mão de obra pode ocorrer perdas também, né? Então nós temos lá o pessoal que faz o acompanhamento, que faz o controle de toda essa situação, porque o custo de mão de obra dentro de um processo de produção também é alto, tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande ao trabalhar com mão de obra dentro do custo de produção, porque ele representa também uma parcela grande, né, dos custos agregados ao produto que nós estamos desenvolvendo. Então, vou citar algumas das perdas
que é comum acontecer dentro dos processos e que precisa existir um controle, precisa existir um acompanhamento, um monitoramento para reduzir isso ao mínimo, tá certo? Então, existem perdas por falhas administrativas, nas quais nós podemos citar aqui compra de materiais incorretos. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Parece que não acontece. Ah, professor, isso não acontece, porque passa lá pelo pedido, passa pelo departamento de compras, os caras já estão escolados, eles já sabem, o fornecedor já sabe que tem que entregar. Via de regra é assim, mas acontece de vir, né, produtos com imperfeição. Cara, pessoal, eu já vi isso acontecer. Eu trabalhei numa empresa, Hortifruti Grangeiras. Uma vez eu trabalhei um tempo lá na fazenda, fazendo a contabilidade, né, para a gente implantar, até uma contadora assumir lá. Eu fazia a contabilidade da área de insumos agrícolas, tudo. Mas daí fui nesse período também trabalhar lá. E o pessoal fornecia hortifrugrangeiros para o Walmart, o Carrefour, só empresa grande, meu. Caramba, meu. O sistema de qualidade deles é tão grande desses mercados que uma maçã não pode ter um risquinho. Se uma maçã tiver um risquinho, eles condenam a carga. Eles não querem mais ver o resto da carga. Eles nem descarregam. Né? Então, tem que ser um processo de qualidade incrível ali para montar as bandejinhas, para colocar tudo e disponibilizar. Aí vai o selinho lá do Carrefour, vai o selinho do Walmart no produto que você entrega para eles, tá certo? Se tiver uma incorreção, se tiver uma falha, não entra. Aí você tem que pegar o próprio caminhão, aí aquele ganha mais que você ia ter vendendo para um mercado desse, você vai ter que correr lá no Ceasa, tentar vender lá, porque é um produto perecível, você não pode. E aí você vai vender um produto de uma qualidade bem superior no Ceasa, que você vai pegar o preço de uma qualidade mais inferior, etc. e tal. Então você vê o que isso pode acarretar dentro das empresas. Então, falta de instrução, emissão de notas fiscais erradas. Nossa, isso aqui eu já vi de monte, pessoal. Só vou exemplificar como que as pessoas podem fazer, mesmo com o sistema, mesmo com... Existe um processo de qualidade que se chama assim, faça e confira. Faz e confere, faz e confere, faz e confere, faz e confere. Eu, quando estou treinando alguém, eu fico insistentemente, fez? Conferiu? Agora pode enviar. Porque às vezes você está ali no automático, você está craque, você faz 1000 notas por dia, você fala, eu não erro. A hora que você fala, eu não erro, você erra. E eu já vi cara mandar um caminhão para o porto, né, com 4 milhões de quilos dentro de um caminhão. Isso é inadmissível. Ninguém viu. O cara que faturou fez, não conferiu, o sistema não interpreta esse tipo de coisa. Às vezes tem alguns aí que pode até dar um alerta, tem certeza, mas é raro, né? O cara clicou, gerou, mandou, o cara emitiu a nota, o outro pegou, levou, embarcou, chegou lá no porto, o que aconteceu? Deu problema. O cara chegou na vez dele lá do porto de descarregar, lá é incrível isso aí, porque você tem uma fila de caminhão do caramba, a hora que chega a tua vez, tem que estar perfeito, as notas fiscal, tudo certinho. Se não, o que acontece? O cara fala, não, eu aceito você retificar tudo, só que você vai voltar lá para o fim da fila. Aí você vai ter que sair dali, voltar para o fim da fila, pedir retificação de tudo, ou carta de correção, etc e tal, e voltar. Isso é um transtorno, e ali está ocorrendo uma perda. Então, isso são falhas administrativas que ocorrem. Dei vários exemplos, tá certo? Falhas operacionais que ocorrem devido à falta de planejamento, né, realizada de forma incorreta, né? Quando falta instrução, pode ocorrer desligamentos desnecessários, interferência na performance do equipamento, tá certo? Né? Então, um fio mal direcionado, um botão apertado na hora errada, desliga um equipamento, isso também acontece, parece que não, mas é incrível. No dia a dia ocorre esses tipos de erros, sim, o ser humano, que eu falei, é uma variável incontrolável, a gente fica no controle todo dia, mas pode acontecer detalhes que tiram o cara, né, e ele pode ocorrer algumas perdas nesse sentido, e de forma operacional também, né, até né, o Maurício postou ontem um videozinho, depois eu estava vendo ele, ali teve várias falhas, né, inclusive falha operacional, tá certo?
E a hora que o cara viu e estava pegando incêndio, se tem câmera, tem tudo, cadê a pessoa que estava fazendo a leitura da câmera, né, da câmera? E o extintor? Por que, que alguém não correu com o extintor lá já e tentou abafar o incêndio? Porque o incêndio elétrico tem extintor para isso. E ali deve ter todo equipamento de segurança. Cadê a equipe para atuar? Né, o negócio é rápido, mas também tem que ser rápido o trabalho da brigada. Como é que um hospital, ó, como é que um supermercado daquele tamanho, um atacado, não tem esse tipo de coisa? Então, houve vários erros operacionais ali também, dentro dessa situação. Perdas por desorganização. Isso ocorre muito, isso vai de ser humano para ser humano, tá certo? É um negócio mal alocado, a empilhadeira mal direcionada dentro de uma logística, vocês não sabem o estrago que ela faz. Então, ela tem que ter o caminho dela, ali não pode transitar pedestres, ali tem que estar tudo bem organizado, tem que ter faixa de pedestre, interessante, mas dentro de um barracão, professor, sim, tem que ter as faixas, tem que ter as placas, tem que ter tudo indicações, porque senão é uma desorganização total, né? Eu já vi tombar empilhadeira, eu já vi encalhar empilhadeira, você fala, como? Ah, não sei, cara, né? Desorganização, né? Se tivesse organização não acontecia, tá certo? Chão irregular, o outro acha que dá e não dá, e assim vai. Perdas com logística, não cuida direito da alocação, da armazenagem, da, das pilhas, né, que deve ser feita, do acondicionamento, é a palavra mais correta aí, do material, então pode rasgar, pode ter umidade, em produto que não pode ter umidade, pode estragar, sim, numa logística. E depois, né, a perda de tempo devido às medições e ajustes excessivos, né, que é no ambiente, ferramentas de trabalho, medições desnecessárias, excesso de burocracia também é um tipo de perda, muito controle, muita coisa. Será que é necessário? Tudo isso? Será que é viável tudo isso? Será que não analisaram direito dentro do processo, né, de planejamento operacional? Tá certo? E assim, nós encerramos essa aula teórica, né, entendendo o que, que é o materiais diretos, o que, que é a mão de obra direta e o que é o custo indireto de fabricação. Tudo porque nós buscamos o quê? Reduzir custo, reduzir custo ao máximo, né, reduzir ao máximo. Né, então, quer dizer o quê? Maximizar a eficiência e a qualidade e minimizar os custos, certo? Esse é o trabalho da área de custo, esse é o papel da contabilidade de custo, que tem os números registrados para medir, para mensurar o patrimônio e transformar tudo isso em um mecanismo que gere riqueza para a empresa, né? Esse é o sistema que eu coloquei ali de desorganização, a pessoa que está escutando reclamação, tolada de serviço, um monte de coisa girando e o que fazer, né? Qual é o processo mais adequado, quem vai me ajudar a resolver tudo isso, né? Aqui já mostra uma organização, sistemas operacionais trabalhando, são os recursos, ó, toda à disposição para que a pessoa trabalhe, equipamentos de segurança, as EPIs, né, de limpeza, de higiene, você vê que tem visão legal do ambiente, isso chama atenção, o equipamento o cara tem que saber operar, isso aqui tem que estar funcionando legal, porque a pessoa está passando os produtos aqui, quer velocidade, ela paga, mas ela quer essa velocidade, essa rapidez. Eu já vi muita gente deixar carrinho no mercado por demora, por sistema que trava, por pessoas que não sabem operar, por pessoas que ficam batendo papo. Aí o cara comprou, encheu o carrinho de compra, largou o carrinho aqui e foi embora. O que, que vai acontecer? Perda, né? Porque alguém vai ter que pegar esse carrinho e ir levando produto por produto, tudo na prateleira, né? Olha só o acondicionamento, isto é comum, olha a empilhadeira, né, trabalhando, tem que ter atenção, tem que saber operar essa máquina, porque senão pode ocorrer acidentes e trazer outros problemas maiores ainda para a empresa. Aqui é uma área de produção, ó, vocês estão vendo? Aqui todo o pessoal está se dedicando somente à produção. Aqui também, né, para exemplificar um pouquinho da área rural, o pessoal também está trabalhando. Esse é uma colheita manual,
eu tinha até citado aí para vocês, né? Existe a colheita também por máquinas, mecânica, né? Através de máquinas, etc. E assim nós concluímos, pessoal, esse nosso tópico, concluímos a nossa matéria em relação a essa parte prática que envolve os conceitos de entendimento dessa parte, né, de materiais diretos, de mão de obra direta e de controle, e de custos indiretos de fabricação. Beleza, pessoal? Beleza, professor, tudo certo? Então, tranquilo.